Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Drone Cursos Abertos de Qualificação. Eu sou o professor João Ronaldo Soares e hoje vamos dar continuidade ao nosso programa de desenvolvimento profissional. Em nossa segunda aula, vamos discorrer sobre dinâmica de grupo, dando continuidade ao que falamos no fim da primeira aula. Então, nós já demos alguns exemplos sobre dinâmicas de grupo e uma das mais conhecidas é: que animal é você? Né? Às vezes, você pode se deparar com uma pergunta que o tirará de sua zona de conforto, né? Mas que auxiliará o recrutador a traçar seu perfil. Uma das mais tradicionais é: se você fosse um bicho, qual seria e por quê? Nestas situações, você sabe qual é a melhor resposta? Pense da seguinte forma: mais importante do que a escolha do bicho, objeto, flor, cor, etc., porque pode ter variantes, né? Em si é a argumentação que será dada para justificar a razão de aquele animal representar. Ou seja, conheça sempre o lado positivo e negativo dele. Sim, o lado negativo, pois suas falhas e defeitos também podem ser questionados. Então é isso, é uma dinâmica muito comum em processo seletivo. A gente está percebendo que depois da pandemia os processos seletivos são digitais, né? E eles podem aparecer com essas figuras para vocês. Que animal é você? Né? E você tem a oportunidade de escolher um outro animal que não esteja ofertado nesta cartela. Né? Mas o que pouco importa é a escolha, é como você vai argumentar, certo? Então eles vão ver a sua capacidade de congruência, né? E concatenação de ideias. Então vamos ver um exemplo da cobra. É importante olhar o lado positivo e o lado negativo de cada animal. Inovação, foco e adaptabilidade. E o lado negativo é traiçoeiro. Então, como é que seria a contra-argumentação? Este animal tem como característica ser venenoso e traiçoeiro. Como você lida com esses pontos em seu perfil profissional? É uma baita de uma saia justa, né? Então você tem que saber sair dessa situação de maneira criativa. Esclareça que usa o ponto negativo de forma positiva, como por exemplo, sempre surpreende seus colegas de trabalho, certo? Com um trabalho positivo, com uma ajuda inesperada, né? Então você está usando essa característica de uma forma positiva. Tartaruga. Pontos positivos: resiliência ou resistência, perseverança e adaptabilidade. E o lado negativo, né, seria lentidão. O entrevistador pode te confrontar dizendo: este animal tem como característica ser lento e preguiçoso. Como você lida com esses pontos em seu perfil profissional? Então, como é que você pode sair dessa? Destaque que sua principal característica não é a lentidão, e sim a calma, e que isso lhe permite atuar com precisão em suas tarefas. Né? Como em várias provas, o importante é o planejamento, e para planejar é necessário tranquilidade. Eu planejo com tranquilidade para ter uma precisão maior e qualidade no meu trabalho. Né? Essa seria uma resposta construtiva. Cachorro. A maior parte das pessoas escolhe esse, né? Quais que são os pontos positivos do cachorro? Inteligência, perseverança e trabalho em equipe. E o lado negativo, dificuldade de liderança e obediência demasiada, sempre dependente de um mentor, né? Contra-argumentação por parte do recrutador. Como você agiria em uma situação onde tivesse que tomar a liderança de um projeto e delegar atividade para outros? Vamos ver como é que a gente sairia, sempre usando a criatividade e a tranquilidade para a resposta. Esclareça que você tenta trabalhar a capacidade de liderar, delegando tarefas, buscando sempre explanar suas opiniões, ouvir e considerar de forma equilibrada a opinião dos seus colegas e demonstrar que o respeito é fundamental na sua linha de pensamento. Próximo animal é o cavalo. Ponto positivo é inteligência e perseverança.
Mas o lado negativo é que segue ordens cegamente, e não se importa em ter mais trabalho que os outros. Carrega carga, né? Cavalo de carga. Contra-argumentação: como você agiria em uma situação onde tivesse que dar ordens e sobrecarregar outro membro da equipe para que o resultado seja atingido? Resposta: demonstre que, como sabe o que é carregar um fardo, também é capaz de delegar tarefas de forma mais assertiva e justa, equilibrando toda a equipe. Abelha ou formiga: capacidade de resistência, trabalho em equipe e agilidade. Ah, pode ser ríspido e tem dois extremos, submisso ou autoritário, são os pontos negativos desse animal. Contra-argumentação: como você lida com colegas de trabalho superiores que causam a você o desejo de dar uma ferroada, ou que confrontam você ou vão contra as suas ideias? Resposta: destaque que não tem problemas de relacionamento e nem é autoritário, apenas tem perfil de líder e, se for o caso, que não é submisso, mas sim disciplinado. Olha aí, tudo é uma questão de semântica, né? De como usar as palavras. Né? Uma palavra ela pode ter uma conotação negativa, mas num outro foco de vista pode ser positivo. Então tudo é subjetivo. Então você, numa dinâmica de grupo assim, tente colocar a sua opinião. Gato: capacidade de inteligência, flexibilidade, porque o gato sempre cai em pé, e persuasão. Lado negativo: desejo de atenção e tem dificuldade em ser cordial. Contra-argumentação: como você lida com esses pontos negativos em seu perfil profissional? Resposta: explique que sua capacidade de canalizar o primeiro ponto negativo em momentos que ele se faz necessário, com apresentações de treinamentos ou vendas. Mostre cordialidade e cite momentos da carreira que demonstram o quanto você se dá bem com colegas de trabalho. Então, a capacidade de se relacionar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes e conduzindo tudo isso com liderança para resultados é uma boa resposta para qualquer animal. Leão, tigre, leopardo ou outro grande felino. Liderança, coragem e autoconfiança. Impõe suas ideias e não aceita ser liderado. Seriam pontos negativos. A contra-argumentação vinda do recrutador é: como você agiria se tivesse que ser liderado e acatar o ponto de vista de outro profissional que você considera estar abaixo de você, ou ser liderado por alguém que sabe menos do que você? Resposta adequada: esclareça que você tenta equilibrar seus pontos negativos com a capacidade de trabalhar bem em equipe, discutindo harmoniosamente e entendendo o ponto de vista de outros funcionários, que você tenta persuadir. Caso não consiga, você concilia as ideias opostas ou ideias adversas, porque sempre é uma possibilidade de aprendizado, não é mesmo? Águia, falcão, gavião ou outra grande ave. Pontos positivos: força, independência, adaptabilidade e foco. Ponto negativo: quer ser livre e tem dificuldade em seguir regras. Contra-argumentação: como você agiria dentro de uma empresa que possui um conjunto de regras claras e que devem ser seguidas, então não tem muita margem para liberdade? Dica da resposta: mostre que você nunca busca compreender os valores e as premissas da empresa e quais são seus limites dentro dela, criando estratégias de atuação. Então é isso. Demonstramos aí, né, na dinâmica de grupo, da escolha do animal, da cor, ou de imagens, né, que o importante é você manter a calma e usar a criatividade em dar sua resposta, sempre demonstrando, transformando o seu ponto negativo num ponto positivo, mudando o foco da resposta, não é? A fim de verificar se você compreendeu os conceitos vistos até o momento, primeira aula e esta segunda, vamos realizar uma atividade juntos. Se achar necessário, reveja o conteúdo antes de iniciá-las, tá? Você pode rever a primeira aula que nós colocamos aqui em abril. A dinâmica de grupo é aplicada
a um grupo de candidatos para que os recrutadores possam observar e avaliar. Letra A. Como o grupo de participantes atinge os objetivos propostos. B. As habilidades interpessoais e atitudes de cada participante. Letra C. O sucesso de uma empresa, pois as organizações podem identificar talentos com potencial para fazer a diferença em um mercado cada vez mais competitivo. Ou letra D, se o candidato sabe cumprir ordens sem se mostrar cansado. Qual dessas alternativas você acha que é a correta? A, B, C ou D? Vamos à resposta. Resposta correta é a letra B, as habilidades interpessoais e atitudes de cada participante. Então, numa dinâmica de grupo, não tem como esconder, como usar uma máscara. As pessoas acabam se revelando. Então, por isso que é importante você trazer o seu ponto de vista, a sua argumentação, também ser gentil e estimular a participação dos demais colegas que estão ali competindo com você. Se você escolheu a alternativa B, parabéns, você conseguiu entender corretamente o que os selecionadores de pessoal observam em uma dinâmica de grupo, ok? Normalmente eles estabelecem padrões de observação, né? E criam uma escala de avaliação. Eles combinam entre eles qual que vai ser a escala e quais serão os critérios, e em cada dinâmica pode variar. Atividade 2. Use os termos seleção, cultura, estratégia e recrutamento de modo a tornar as orações verdadeiras. Vamos à primeira, né? A seleção de profissionais deve levar em conta o quê? O quê da organização? Aqui nós temos algumas alternativas. Letra A, seleção. B, cultura. C, estratégia. D, cultura, né? O que viria depois? Entendermos o sistema de informações que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, dos quais serão selecionados futuros funcionários da organização, né? Terceira, ao processo de escolha de indivíduos com qualificações relevantes para preencher uma vaga, damos o nome de, né? E a última, se os valores do candidato não estiverem em consonância com da empresa, provavelmente sua seleção não será mais adequada. O que nós estamos tratando aqui? Alternativa A, seleção, cultura, estratégia e recrutamento. Letra B, cultura, estratégia, recrutamento e seleção. Letra C, estratégia, cultura, recrutamento e seleção. Ou cultura, recrutamento, seleção e estratégia? Essa é uma pergunta mais sofisticada, requer uma elaboração maior. Avalie, reflita. Se for necessário parar o vídeo para continuar depois, faça isso. Busque a sua resposta. Eu vou agora passar para a resposta correta. Então, a resposta correta é a letra D. Cultura, recrutamento, seleção e estratégia. Como é que ficaria então? A seleção de profissionais deve levar em conta a cultura da organização. Por recrutamento, entendemos o sistema de informações que visa atrair candidatos. E ao processo de escolha de indivíduos com qualificações, seleção. E os valores de candidatos que não estiverem em consonância com a estratégia da empresa, provavelmente sua seleção não será mais adequada. Então, se você colocou a letra D, parabéns, você entendeu o que é, né, cada um dos elementos no processo seletivo. Vamos para a nossa atividade 3 agora. Você sabe o que é dinâmica de grupo, não é mesmo? Então assinale como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações abaixo. Técnica utilizada para se averiguar competências e habilidades pessoais. Atividade realizada em grupo ou individualmente, na qual se trabalham atividades lúdicas. Terceira, avalie apenas o comportamento individual de cada participante. Quarta, deve ser desenvolvida tendo como foco o perfil da vaga a ser preenchida. Próxima, a maioria dos participantes não vê problema algum em participar de dinâmica de grupo. E a última, as atividades a serem executadas
dependem da observação das regras estipuladas e cada participante deverá usar de suas habilidades e competências para atingir o objetivo. Então vamos lá. Alternativa A, B, C ou D. Ó, técnica utilizada para... Então o que é dinâmica de grupo? Técnica utilizada para se averiguar competências e habilidades das pessoas? Você acha que dinâmica de grupo faz isso? Se for verdadeiro, vê aqui. Atividade realizada em grupo ou individualmente? Dinâmica de grupo se realiza individualmente, gente? Verdadeiro ou falso? Avalie apenas o comportamento individual de cada participante? Verdadeiro ou falso? Deve ser desenvolvida tendo em foco o perfil da vaga a ser preenchida? Sim ou não? A maioria dos participantes não vê problema em participar de dinâmica de grupo ou tem gente que se sente intimidada? E as atividades a serem executadas dependem da observação das regras estipuladas? Qual que é a resposta certa? Vamos à resposta. Resposta correta, letra A. É verdadeira a primeira. Atividade realizada em grupo ou individualmente, falsa. Dinâmica de grupo, como o próprio nome diz, é em grupo, não individual. Avalia apenas o comportamento individual? Não. Se tem interação, avalia o comportamento do grupo. Deve ser desenvolvida tendo como foco o perfil da vaga? Com certeza. A maioria dos participantes não vê problema em participar da dinâmica de grupo? Tem gente que não consegue. E as atividades a serem executadas dependem da observação das regras? Sim. Então, se você colocou a alternativa A, parabéns, você conseguiu corresponder aos conceitos sobre dinâmica de grupo. Parabéns. E aqui nós vamos para o jogo da forca, né? Olha que interessante. Você se lembra do jogo chamado Forca? Pois é, tente acertar a resposta antes de ser tarde. Dica: um dos principais aspectos observados em uma dinâmica de grupo. O que é? Né? Qual a alternativa? Processo em âmbito? Alternativa B, critério de mérito? Alternativa C, trabalho em equipe? Ou alternativa D, ascensão e coesão? Tá fácil essa, hein? Tá fácil essa aqui, hein? Eu acertaria na primeira. Vamos lá. Vamos ver qual é a resposta. Vocês vão perceber que todas as palavras cabem ali. Então você tem que realmente saber o conceito para poder acertar. Então, a resposta é correta, naturalmente, o trabalho em equipe. Então, voltando lá, né? Se você colocou trabalho em equipe, parabéns. É isso que viabiliza a dinâmica de grupo. Como é que você trabalha em equipe? Quais são os comportamentos que você não deve apresentar em qualquer tipo de dinâmica de grupo durante um processo seletivo? Arrogância, mudez, autoconhecimento, liderança, timidez, apatia, intolerância, iniciativa, convencimento. Essa aqui nós trabalhamos na aula passada, onde foram colocadas algumas figuras de um ator representando essas emoções. Qual é a correta? Alternativa A, arrogância, intolerância, mudez, timidez, apatia e convencimento? Ou alternativa B, liderança, intolerância, iniciativa, mudez, apatia e convencimento? Ou alternativa C, arrogância, liderança, timidez, iniciativa, autoconhecimento e apatia? Ou alternativa D, intolerância, mudez, timidez, iniciativa, apatia e convencimento? Eu acho que está fácil essa aqui também, né? Se a gente for olhar cada palavra como positiva ou negativa, a gente vai perceber qual é a correta. A correta, naturalmente, é a letra A. Arrogância, intolerância, mudez, timidez, apatia e convencimento. Temos que tomar muito cuidado com essas características quando for participar de dinâmica de grupo. Eu já vi muitos participantes se colocarem de forma arrogante, achando que era melhor do que os demais, né? Tentando convencer o recrutador de que ele era o bom. Isso é muito perigoso. Eu acho que é importante um pouco de humildade, né, gente? Se você acertou, parabéns, você selecionou as alternativas corretas. Testes de seleção. Bem, agora vamos mudar um pouco o assunto, pois você já está mais tranquilo em relação às dinâmicas de grupo, certo? Nós já demos vários exemplos, demos dicas do que você deve e não deve fazer, né?
É a questão da humildade, a questão de você se colocar, né? Não precisa dominar o tempo todo, mas quando se colocar, tentar ser bem objetivo, né? Agora nós vamos abordar os testes de seleção que são muito temidos no processo seletivo. Tentaremos responder algumas perguntas que você pode estar se fazendo agora. Qual a função do teste de seleção? Quais serão as atividades? O que o recrutador analisa nessa etapa? Vamos lá? Testes de seleção, conceito. Dentre as diversas definições que encontramos no ROAS, que é um dicionário de 2009, para a palavra teste, vamos nos ater a duas delas. Exame crítico ou prova das qualidades de uma pessoa ou coisa. B. Lista de perguntas orais ou escritas para avaliar os conhecimentos de um estudante, de um candidato a um concurso, etc. Portanto, ao participar de um teste de seleção, você será avaliado e comparado a outros candidatos. Dependendo do seu desempenho, poderá ser aprovado ou não. Ok? Então, nós temos alguns tipos de testes de seleção, né? Existem diversos tipos de testes a serem utilizados em um processo seletivo. Você vai conhecer os tipos mais comuns, que é o teste psicotécnico, né? De raciocínio lógico, os testes situacionais e de conhecimentos gerais. Então, quem está participando de um processo seletivo numa multinacional, com certeza vai passar por todas essas provas. Quem está participando de um concurso também não tem escapatória. Então vamos prestar bem atenção para que a gente consiga ter um bom desempenho, né? Então nós estamos concluindo essa aula, deixando um ponto de interrogação para vocês, porque na próxima nós vamos responder essas dúvidas. O que é um teste psicotécnico? Quem pode aplicar? O que é um teste de raciocínio lógico, né? E como que ele normalmente é desenvolvido? Testes situacionais. Qual que é a diferença disso daqui? O que é um teste situacional? E qual que é o teste de conhecimentos gerais, né? Então, eu espero que vocês tenham apreciado a aula de hoje, né? Estamos concluindo, então, nossa segunda aula de como se dar bem em dinâmicas de grupo. Ok, gente? Eu agradeço a participação de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.